O famoso Ctrl Z é absolutamente necessário no cotidiano, na maioria dos programas. É um pouquinho diferente aqui no Photoshop, vamos ver como que funciona e como que é a tecla de atalho que personaliza o Photoshop para atender às nossas necessidades. Na aula passada a gente fez isso aqui. A gente aumentou o tamanho da tela de pintura para poder trabalhar melhor aqui com uma folha em branco, mas não ficou muito bom porque ficou tudo na mesma camada. Então, se eu quiser trabalhar especificamente com essa imagem, tratar ela, movê-la de lugar e tudo mais, eu não consigo porque está tudo nessa camada aqui de plano de fundo. Então, se eu quiser desfazer essa ação que eu não gostei muito, a tecla de atalho é Ctrl Z. Ctrl Z desfaz, como em todos os softwares aí que a gente conhece, né? Um pouquinho diferente aqui no Photoshop é o seguinte, que o Ctrl Z ele não continua desfazendo as ações. Se eu continuar dando Ctrl Z, ó, ele vai simplesmente andar em looping entre a última ação feita e voltar para a ação atual. Ele não continua desfazendo. Se eu quiser continuar desfazendo, vou realizar mais algumas ações aqui só para te mostrar. Tá? Uma pintura aqui. Veja que o Ctrl Z ele só vai desfazendo e refazendo a última ação. Se eu quiser continuar desfazendo, Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z, olha lá, continua desfazendo. Se eu desfiz demais e gostaria de avançar um pouco nessas ações feitas, aí é Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z vai avançando nas ações que eu fiz. Quantos Ctrl Zs eu posso dar? Bom, isso é controlável aqui, ó. Primeiro, no menu editar, a gente tem aqui essas opções, o Ctrl Z, Ctrl Shift Z e Ctrl Alt Z por um caminho mais longo. E para personalizar, a tecla de atalho é Ctrl K. Ou eu posso vir aqui também no menu editar, preferências geral. Tá? Aqui a gente pode personalizar o Photoshop, pedir para ele fazer o zoom com efeito, pedir para o zoom ser sempre realizado a partir do centro, pedir que o scroll do mouse realize zoom, né, se eu quiser marcar essas opções, emitir bip ao terminar. Então eu tenho algumas opções assim, opções de interface, de mudar a cor do software, né, de personalizar aqui a minha telinha. Mas o que eu quero aqui agora é vir aqui em desempenho. Aqui a gente tem a quantidade de memória RAM que eu gostaria de disponibilizar especificamente para o Photoshop. Então, se sua máquina tem pouca memória ou está muito lento, você pode colocar mais memória RAM aqui. Lembrando que daí isso significa que os outros programas abertos ao mesmo tempo podem ficar mais lentos, né? Mas o Photoshop vai ficar melhor. Ou se os outros, se você quer trabalhar com vários programas ao mesmo tempo e está meio lento, você pode diminuir a quantidade de memória RAM que você gostaria de dedicar especificamente para o Photoshop, ok? E aqui é onde eu quero chegar, ó. Quantos Ctrl Zs eu posso, quantos Ctrl Alt Zs eu posso dar, né? Quantas ações eu posso desfazer? O padrão está aqui 200, mas se eu quiser aumentar, eu posso colocar mais ações. Geralmente, o Photoshop vem com umas 20 só, né? É pouco, só 20 Ctrl Alt Zs. Então, você pode colocar mais ou menos ações por aqui, ok? Outra coisa, eu consigo ver essas ações que eu fiz e desfiz aqui no menu Janela Histórico. Ele abre esse painel aqui e aqui eu consigo também ir a uma ação específica. Lembrando que, olha só, uma coisa interessante, vale para qualquer programa. Digamos que eu desfiz uma quantidade de ações, tá? E se eu quiser avançar nas ações, eu ainda posso, mas se nesse ponto que eu desfiz algumas ações eu começar a fazer outra coisa, olha aqui, termo bonito, é como se você fizesse uma nova história, né? Ou seja, você está realizando novas ações e aquelas ações que eu tinha, nem com Ctrl Alt Z, Ctrl Shift Z, o que quer que seja, eu consigo desfazer, né? Isso fica bem claro quando a gente está verificando pelo painel histórico.